Salve, galera! Tava com saudade de estapear livros. E hoje a gente vai fazer uma resenha do Dungeons and Dragons Masters, né? Master, o Player's Book e o DM's Book, que é a versão Master, a versão caixa preta do D&D da coleção Beckme. Então, se você tá perdido aí, primeiro passo do vídeo é a gente fazer uma localização histórica rapidamente, tá, gente? Ó, aqui eu peguei a coleção Beckme. Eu já fiz, na ordem é a seguinte, eu já fiz uma resenha aqui. A gente tem a versão básica, D&D Caixa Vermelha, que foi lançado em 1983, Frank Mentzer, e a versão Expert, né, que vinha esse uma aventura X1 dentro da caixa azul, que ainda não tem a caixa, e o livro Expert, esse é o 2, né, segunda caixa, a caixa azul. Depois a caixa verde, que é o D&D Companion Set, livro de jogo e livro de mestragem, caixa verde. Todos esses três eu já fiz uma resenha, vou deixar aqui no card do básico para você pegar depois a sequência. Vou deixar aqui esses três. Propostas do D&D de jogo de nível 1 ao 3, proposta de nível 4 ao 14, depois de 15 ao 25. E aí a gente tem o Master, que fecha o ciclo dessa experiência de 36 níveis, do nível 25 do nível 26 ao 36, né? E aí ele fecha essa proposta, que é o que a gente vai falar hoje. E por fim vem a proposta Immortals, que vai ser a resenha do último, que é para você jogar após nível 36 na esfera dos imortais, como jogar com isso. Esse aqui vai ficar para depois. Beleza. Essas quatro caixas, né? D&D caixa... Opa, deixa eu colocar na ordem aqui, né? D&D caixa vermelha, azul, verde, preto. D&D Beck, né? Com M. Sem o Immortals. Foi todo compilado na Cyclopedia, que eu também já fiz uma resenha. Eu vou deixar aqui no card. Dungeons and Dragons Rule Cyclopedia, que saiu em 1981. Foi o material que eu comecei a jogar RPG, o livro da história do D&D, né? E depois sai o Wrath of Immortals, que é uma revisão desse material aqui, compatível com a Cyclopedia. Lembra sempre de olhar o logo, né? O Wrath of Immortals, que é pós nível 36, que é a proposta da caixa dourada do D&D. E se a gente voltar para trás, né, de onde veio essa galera toda, foi um projeto que foi um reset, uma revisão e uma reorganização do D&D BX, né? Que é considerado o coração principal da OSR, né? D&D do Tom Moldvay e David Cook e Steve Marsh, né? Que trabalharam na série Basic e Expert. Não teve a série Companion que fazia parte do projeto, na verdade tudo foi resetado nessas caixas. O D&D BX, que eu já falei, ele veio de um projeto de muito sucesso do Holmes, em 1977, que foi a primeira caixa de jogo do D&D como proposta de material introdutório, já fiz resenha dele aqui também, que veio, de certa forma, do D&D original, né? E se você olhar para os livros, todos eles, na visão dos autores da época, eles remetem a um material que é revisado, mas ele é mais ou menos o mesmo produto expandido e revisado em cima do chassi original do D&D do Gary Gygax e Dave Arneson. Beleza, contextualizado, agora a gente vai falar a primeira resenha. E se você olhar aqui, ó, o caixa vermelha, ele entende no design que é um material do Gary Gygax e Dave Arneson com uma reorganização do Frank Mentzer. Isso vale para a caixa vermelha, vale para a caixa azul, olha lá, é a mesma coisa. Ó. Se você olhar, é um material revisado do Gary Gygax e Dave Arneson, né? Um material do original Gary Gygax e Dave Arneson, revisado pelo Frank Mentzer, né? Editado e revisado por ele. E isso também é verdade para o Companion, né? Olha lá, um material de Gary Gygax e Dave Arneson, editado pela Anne Gary e ilustrado pelo Larry Elmore e o graphic design da Ruth Hoyer. Então esse aqui, inclusive, nem tem o Frank Mentzer, né? Ah, não, tem aqui, pô. Óbvio que tem o Frank Mentzer, ele não colocou aqui, mas olha lá.
eles entendem que é um material original do Gygax e do Dave Arneson, mas que foi todo o trabalho do Frank Mendes. Eu não procurei ele aqui, deu um tilt aqui na minha cabeça e finge que isso não foi falado. É um material também do Frank, toda a coleção é Frank Mendes, né? Agora, esse aqui é o primeiro que me chamou a atenção, porque ele não tem menção ao Arneson, olha lá. Ele fala que é da fantasia original, né, da fantasia do Gary Gygax, e o material foi compilado, organizado pelo Frank Mendes. Nos 2 livros, tá? Tanto no Player's Book, olha lá, ó, né, como no Dungeon Master's Book. E aí, mais curiosamente ainda, vou deixar um spoiler aqui, tá? Só de curiosidade, que esse aqui ele nem coloca o Gary Gygax, tá? É um material do Frank Mendes mesmo. E eu vou falar a minha visão desse rolê, tá? De por que ele entende que os 3 primeiros são materiais do D&D original. Então ele coloca Gary Gygax e Arneson. Por que o preto ele só coloca o Gygax e aqui nem tem o Gygax? E a minha visão é a seguinte, pode ser que eu esteja enganado. É como eu olho para a coisa, tá? A minha visão é a seguinte. Se você pega todos os suplementos da D&D original, eu já fiz toda uma resenha dos suplementos da D&D original, vou deixar aqui também no card. Esse conteúdo, de certa forma, ele é bem compatível com esses materiais aqui, até o Companion, tá? Tem até essa proposta no AD&D do Gygax, mas principalmente no D&D original tem esse tipo de conteúdo, que ainda é muito amador lá atrás, no D&D original, que eu falo aqui, ó. Eu fiz uma resenha dessa galera toda, né? Da tríade original, né? Gygax e Arneson. Fiz de outros materiais deles. A caixa tá meio zoneada, tá, gente? Mas, olha lá, ó. Swords and Spell. Tem essa galera toda aqui, que a gente fez a resenha disso tudo aqui. Eldritch Wizard. E se você olhar esse material todo, ele, de certa forma, ele é compatível. É um fanzine, né? O D&D original é um fanzinaço nos livretinhos, mas há uma raiz ali compatível com essa proposta. Até aqui, ok. Só que na visão do design, o material que vem do Masters, ele já não é. Esse material que vem do Masters, ele já é muito mais compatível com o AD&D, uma produção que veio do AD&D, numa série, principalmente numa série de coleção Lombada Laranja, que eu já fiz a resenha de alguns, dentre eles o Unearthed Arcana do Gygax. E essa coleção do Advanced Dungeons and Dragons, e principalmente da série Lombada Laranja, ele já não tem mais o dedo do Arneson nesse design, né? Então é por isso que ele coloca aqui, né, nessa visão que é inspirada e sustentada em cima daquela coleção Lombada Laranja, trazida para o D&D clássico, pelo Frank Mendes, e é por isso, na minha visão, é por isso que ele não coloca o Arneson aqui. Já a Esfera dos Imortais, nem o AD&D trabalhava, né? O Gygax mesmo não desenvolveu no AD&D, eu não li ainda o Gods, Demigods e Heroes, né? Mas pelo que eu entendo, essa proposta de você jogar com personagens imortais, bem amadurecido, ela veio do Frank Mendes mesmo, por isso que ele nem coloca o Gygax aqui, ó. Ele coloca só desenvolvimento do Frank Mendes. Isso é o oficial, né? Agora, tem o extraoficial, que foi esse material aqui, ele é de 86, ó. Vamos procurar lá, tá vendo? Junho de 86, ó. Que foi mais ou menos na época em que o Gygax também estava deixando a TSR. Então, até que ponto tem a parte política disso e tal? Eu não vou entrar nessa, tá? Mas, oficialmente, né, numa visão geral, tem a ver com isso. Beleza, isso tudo disso já foi um tempão. Agora que vai começar o episódio, já diria o sábio. O nosso vídeo, né, a nossa resenha começa agora. Foi contextualizado, tá bem ambientado. Então a ideia, eu ainda não tenho a caixa, tô pensando em como que eu vou fazer uma caixa. Talvez eu faça uma só para os livros. Mas a ideia vinha dentro da caixa esses 2 livros. Um livro para jogar, um livro, né, guia de jogo, um livro guia de mestragens. Eu vou resenhar de forma resumida esses livros. Se você pegar o livro de jogo, tem o prefácio, lá, 1985, do Frank Mendes. Eu recomendo ler, tá? Para o vídeo não ficar gigantesco, eu vou saltar, eu gosto também de ler, mas o vídeo... Ó, edição, pra gente dar os créditos. Tem a Bárbara Green-Dare, o desenvolvimento foi o Harold Johnson, a capa de arte é o Larry Elmore, que fez todas as capas. Então, se você olhar, já comentando sobre a capa, ó, se a gente olhar a coleção, olha que curioso que é a visão, gente. Eu já falei disso numa resenha que eu fiz com o Hausmann,
Vou deixar aqui no card, ó, que a gente falou sobre isso, mas eu vou resgatar aqui. Olha só, se você reparar essa capa, existe uma guerreira aqui, uma combatente, combatendo com um dragão numa dungeon. Olha lá, os tesouros dele, dungeon. Quando você pega o Expert, já tem um aventureiro com um jeito mais experiente, montado num cavalo, lutando com um dragão verde, olha lá, soprando um bafo nele, num ermo, tá vendo? Uma região erma. Quando você pega a verde, que é o Companion, repara que tem um castelo lá atrás, onde você já começa a trabalhar com reinos, com exércitos, então e o cavaleiro tá de armadura completa, com uma arma mágica, provavelmente uma Holy Avenger, né, uma espada sagrada, alguma coisa assim, um artefato, né? Então, para passar essa sensação de curvas de poder do jogo. Quando você pega no Masters, olha aqui, o cara tá montado no dragão, bicho. Ele já tá montado no dragão. Tipo, agora você já vai do Mestres do Universo, cara. E no Immortals, que é mais cabuloso ainda, ele é uma divindade, né? Lá, ele tá... É uma divindade em outro plano, sei lá, montado, comandando junto com o dragão, né? Então essa foi a proposta. E aí na capa do Larry Elmore ele tentou fazer esse sentimento, né? Essa evolução das experiências em caixas. Então nessa proposta, de cara, né? Quando você abre de cara, a primeira coisa que chama atenção é que ele tem a curva de poder até o nível 36, né? Do nível 26 ao 36. Por quê? Porque eu já falei, é de 1 a 3, de 4 a 14, de 15 a 25, então agora você fecha do nível 26 ao 36, né? E aí esse aqui é o do clérigo, então se você olhar ele sempre mais 100 mil, né? Mais 100 mil XP, ele vai subindo de nível a cada 100 mil XP até chegar no nível 36. Isso que vale para o clérigo, também vale para os outros, né? Se você pegar aqui, ó, vou pegar outros aqui, depois eu vou falar mais atrás, ó, do guerreiro, olha lá, o combatente. Ele também evolui, só que o do guerreiro é a cada 120 mil de XP, mas também vai até o nível 36, né? Se você pega mago, né, Magic User, usuários de magia, conjuradores, né? Ou para nós, né, arcanistas, a cada 150 mil, tá vendo? Ó? Também vai até o nível 36. E, cadê o ladrão? Eu não sou ladrão, uai. É porque o mago tem um monte de magia aqui no ladrão, daí tá pra frente, olha lá, ladrão. E o ladrão é a cada 80 mil, tá vendo? Não, acho que é 120. Eu fiz a conta errada aqui. Cada 120 mil. Beleza, cada 120 mil também chega no nível 36. Beleza, então, aqui você chega nessa curva final. Eu já tenho uma crítica aqui, porque a gente também não tá aqui só pra passar o pano, né? O que tem mais aqui, ó? Só pra fechar, tá? Ele também traz... Tem uma diagramaçãozinha aqui que é meio viagem, né? Porque ele traz no clérigo... Ele traz as magias de clérigo. Quando você vira a página... Ainda tem magia de clérigo aqui, ó. Wish e Wizardry, tá vendo? O Wish é o desejo, o clássico desejo. Olha como é que ele era bem restrito. Um clérigo só poderia usar desejo se ele fosse de nível 36 e tivesse sabedoria 18 ou maior. E o Wizardry, que é fazer, né, seria uma artificiaria, alguma coisa assim, o clérigo pode usar itens, né, um item como se ele fosse um mago. Essa é a ideia. São algumas magias adicionais. E aí entra uma classe nova, né, o druida, que é uma classe que eles vêm trabalhando aqui, tem várias curvas de magia para ele, né? Também traz aqui nesse livro. O que mais o livro traz? Aí ele traz as evoluções do guerreiro, traz o mago, e aí ele expande. Então, ó, ele além de trazer o mago, ele também traz as magias inspiradas lá no AD&D, né? Muitas delas têm o próprio Wish, né? Time Stop, são magias que tem no AD&D, Prismatic Wall, né? Palavra do Poder Matar, são magias dos últimos. Tem até no D&D quinta edição essas magias, né? Magias que vêm sendo carregadas desde o AD&D do Gygax. Elas estão sempre presentes, mas às vezes revisitadas, revisadas e tudo, mas ele traz essas mesmas magias. Então aqui, apesar do nível ser 36, a curva de poder em magia, nos últimos níveis, ela é mais ou menos parecida com o nível 20 do AD&D, né? Tem isso também, tem esse ponto que ameniza, mas... de uma certa forma, eu não gosto dessa curva de poder tão alta, né? Essa evolução tão verticalizada de ponto de vida, de salvaguardas, número de magias. Olha lá, os personagens, por exemplo, pega o nível 26, que é o primeiro nível do livro. Olha a quantidade de magia, ó. 7, 14, 21, 27, 33, 38, 43, 47,
50 magias por dia, um personagem. Então, assim, é muita loucura, né? Eu acho que é exagerado demais essa curva de poder tão verticalizada, né? Que é a minha principal crítica, pensando que né, que é a OSR. Por que a gente tá aqui, né? Por que tá esse canal aqui? É regra leve, é um jogo fluido, é uma proposta mais próxima da espada e feitiçaria, é por tudo isso. Então, isso aqui pra mim, ele já é conteúdo que mostra a transição do D&D, né? Quando o D&D foi deixando de ser um jogo mais rasteiro, mais pé no chão, e se transformando num jogo com muito suplemento, com muita informação. Para você alocar 36 níveis de poder, você precisa de um cenário mais robusto. Então vai tudo amarrando, né? Mas beleza, tem muita coisa legal também. Tem as descrições históricas das magias. A primeira vez que as magias Prismatic Wall foram descritas, pro D&D clássico tá aqui, e pro AD&D tá lá no AD&D do Gygax. Então essa coleção dos anos 80 também serve como esse resgate histórico, né? Tem até uma brincadeira aqui, fazer um parênteses, se você não viu The Gamers, vai ver. Porque você pode falar assim, bom, um ladrão que é, né, os níveis máximos de ladrão, que os níveis mais altos, ele tem chances de fazer suas perícias acima de 100, lá, por exemplo, 195 ela bater. Olha o pickpocket, né, que seria a punga. 195, no The Gamers tem uma brincadeira com isso, que é D&D 3,5, né, 3/3,5, mas casa muito bem. Por que é acima de 100? Porque existem penalidades que você pode aplicar, né? Se tiver alguém vindo, se tiver mais gente na sala, na taberna e tal. E aí, tem uma brincadeira no The Gamers, que o cara, é D&D terceira edição, mas vale pra isso aqui, que seria assim, o cara tá dentro de uma taberna, cheio de gente, então ele quer arrancar a calça do cara com as penalidades do jogo. Ainda assim, ele consegue com uma chance boa, ele tenta arrancar a calça do cara no bar, o cara perde a calça e ninguém vê, bicho. É sensacional, porque isso reforça o propósito de um jogo pautado pelo dado, né, e não pela ficção, pelo que faz sentido ficcionalmente, e a mecânica vem como suporte para você fazer uma arbitragem. Muito bom, assistam The Gamers. Eu quero fazer um vídeo específico sobre o nível máximo, nesse cap, level cap, que você coloca para anão, para elfo, olha lá, para pequenino nível 8. Será que se você fosse jogar um jogo com a curva de poder de nível 36, usando o Master, vamos jogar uma campanha Masters, todo mundo aí vai ter, olha lá, olha no guerreiro, todo mundo aí vai ter, sei lá, 2 milhões de XP, aí tá lá o cara vai escolher fazer um Halfling, né, vai escolher fazer um pequenino com 128 mil de XP e bate no cap. Então, as próprias regras opcionais para você continuar evoluindo com esses personagens já conflita com essa possibilidade original, que eu vou fazer um vídeo só sobre isso depois pra gente fazer uma resenha melhor. Beleza. O que mais você tem aqui, ó? Ainda não existiu o taco, né? Então você tinha ainda aquela matriz de combate. O taco é a mesma coisa, ele é só uma simplificação, mas é aquela matriz de combate para você cruzar. O taco é para acertar o CA0, então aqui em cima é o CA, tá vendo? O nível é a classe, não, aqui em cima é o Armor Class. E aí se você precisa de 20 no dado, 19 no dado, 17 no dado, o taco simplifica isso, mas ele ainda tem a matriz. Olha como é que é zoadaço, né? Pra quem sabe fazer a continha do taco, que é a mesma coisa que o base attack depois, muito mais simples. Aí ele traz uma novidade, ó. Isso aqui já é novidade do sistema, que não tem a ver com o fato dele ser 36 níveis, né? Que é o quê? Uma regrinha para você usar uma armadura completa, né? Que é a Suite Armor, que não tinha no D&D BX, não tinha nos D&Ds anteriores, no D&D 0, e que ele traz essa proposta. O que ele traz? Se você colocar uma armadura 0, seu CA é 0, e se você tiver com escudo, ele fica ainda -1, né? Então, uma armadura super poderosa. Quais são as vantagens dela? Se você tomar dano de efeito, como a baforada de um dragão, né, uma explosão de fogo numa área, alguma coisa assim, você toma menos dano, porque você tá com o corpo todo... Ó, cadê o cara? Nem é esse aqui, ó. É esse aqui, ó. Olha lá, já é esse cara aqui, ó. Você tá com o corpo todo fechado de armadura, né? Então uma baforada do dragão te causaria menos dano, né? Nesse design. Então você sofreria um dano a menos por cada dado de dano, né? Mas o mínimo é 1. Então o cara baforada é 10d6, você vai rolar 10d6, mas para cada d6, se você tirar 1 é 1 mesmo, se tirar 2 é 1 de dano, se tirar 5 é 4 de dano por cada dado. E você ainda ganha mais 2 nas salvaguardas, né? Então tem algumas vantagens. Quais são as desvantagens? Que ela é pesadaça, né, 750 CN, ela é cara, ainda acho bem barato, 250 peças de ouro, tá? Na Root Encyclopedia, se não me engano, ela é 1.500, depois eu vou conferir. Caríssima, que ela ainda ficou barata. Que mais que ela tem de desvantagem? Ela faz muito barulho, então você tem,
para você levantar, além dela fazer muito barulho, né? Para você encantar ela, ó, tem outra desvantagem aqui, para você fazer um item mágico dela é 50% mais caro, né? Se você cair, tem uns negócios que são ridículos, né? Hoje em dia, se você vê os vídeos aí, você vai ver que isso não faz muito sentido. A pessoa cai no chão e não consegue nem levantar de armadura, mas ela nem é tão pesada assim pra você não conseguir levantar, né? É uma carga razoável, mas não é assim. Mas aí, na regra do jogo, se você cai e não tem ninguém pra te ajudar, você tem uma chance em 6, você não conseguir levantar, fica uma tartaruga ali. Isso já aconteceu com a gente na época da Cyclopedia, tá? Hoje em dia eu não gosto muito, eu não uso essa abordagem, mas foi a primeira vez que ela apareceu no D&D clássico, né? A proposta é estar com a armadura completa, sim, apareceu aqui. Aparece também armaduras para animais, né? Se você quiser armadurar o seu cavalo, ó, tem aqui as regrinhas, a classe de armadura que ele fica, a encumbrance dela e o preço, né? E aí tem uma regrinha que é o Weapon Mastery, que ela veio muito inspirada no Unearthed Arcana, né? Ela vem muito inspirada nesse livro aqui. Esse livro aqui, se você abrir aqui, ó, olha lá, ó, ele tem muita regrinha de polyarm, muita coisa de combate. Eu fiz uma resenha dele geral, mas ele tem muitos crunts, né, muitas mecânicas adicionais para o seu jogo. E se você reparar, no Weapon Mastery, ele fala que você pode começar desde o nível 1. Então é mais um exemplo de que você não precisa desse material para os 36 níveis, né? Você já pode começar a incrementar isso no seu jogo desde o nível 1, se você quiser usar a regra do Weapon Mastery, que é o que? Seria o treinamento numa arma. E aí tem como, né? Tem as regrinhas para você ir treinando, habilidades e tal, e ela vai te dando algumas perícias, olha aqui, ó. Aqui tem o custo para você treinar, né? Ele fala que como que você vai fazer o treinamento? Aí tem o tempo que você demora para fazer o treinamento básico, para você ficar habilidoso, depois um expert, se tornar um mestre, né? O quanto tempo e o custo que isso tomaria de você. E isso está descrito nas armas. Olha como é que fica, na minha opinião, vai ficando muito longe da proposta de regra leve. Mas é XP para a gente poder refletir, faz parte da história do nosso hobby, né? Olha lá, por exemplo, vamos pegar aqui como exemplo o arco longo. Olha como é que já fica a tabela. O arco longo, se você tiver o treinamento básico, o alcance dele é 70, 140, 210, ele dá 1d6 de dano. Se você avançou no treinamento, ó, Skilled, aí você aumenta o alcance que você pega com ele e o dano. E assim você vai aumentando, tá vendo? Inclusive tem até penalidade no CA do alvo. Então, são formas que eles foram encontrando, mas olha a quantidade de coisa que você precisa ir rastreando e monitorando, então vai deixando o jogo cada vez mais, que fala, né, crunch, né? O crunch, que a tradução literal poderia ser crocante, eu gosto de falar que é maçudo, com muita informação, né? Ele vai ficando mais pesado, que afasta bem da nossa proposta, da ideia original, na minha visão, dentro da OSR, que é o quê? É regra leve, um jogo fluido, um jogo ágil, que não exige muita consulta de livro, com frequência, você ficar fazendo registros, anotações, consulta. Então isso exige, né? E não interage bem, mas faz parte da história do nosso hobby. Olha lá as abreviações, que legal, cara. Isso aqui é legal como história, né? Mas tem coisa útil, né? O que ele traz aqui para fechar? Alguns efeitos especiais que você pode fazer com armas, com rede, com coisa do tipo, para você identificar itens, as inscrições e as máquinas de guerra, né? Aí aqui mais uma vez, ó, isso aqui você não precisaria, se você quiser fazer uma aventura, por exemplo, envolvendo uma balista, né? Como é que funcionaria uma balista no meu navio, pirata, uma torre, né? Ele me lembra muito o Senhor dos Anéis, aquelas torres dos orcs, né? Para invadirem locais, uma guerra. Você não necessita. É o Belfry, né? Você não. Catapulta, você não precisa necessariamente estar lá no nível 25, 26 para poder usar esse tipo de ferramenta. Às vezes no seu jogo você quer usar construções dessas, né? Como é que eu esqueci o nome agora do que ele fala no Senhor dos Anéis quando ele tá batendo Gore? Acho que é Gore. Esqueci agora, fala aí o que é que fugiu na minha memória. É Grond. Balista, então tem aqui as máquinas de guerra, né? Quanto que custa, o dano que ela dá, tá tudo aqui, efeitos especiais. E esse, o uso de Siege que você pode usar em combate em massa. Eu quero fazer um vídeo só sobre combate em massa, né? Eu já usei combate em massa na época da Cyclopedia, usei muito na terceira edição. Depois eu fui abandonando o uso e hoje eu tenho outra mentalidade completamente para uso de combate em massa no RPG, mas eu quero deixar isso para um vídeo específico, não vou falar aqui, tá? E é isso, tá? Esse é o livro de jogo. Agora a gente vai falar do livro de mestragem, né? O que tem no livro de mestragem?
Então, mais uma vez, ó, edição a Anne Gray, o Mike Brute e a Bárbara Deer, desenvolvimento Harold Johnson, a arte da capa Larry Elmore, ilustração Jeff Easley e typesetting a Linda Beck, mas é um material do Frank Mendes em geral, ainda um jogo de fantasia considerado do original, né, raiz do original. Beleza, 1985, ó, primeira impressão. Beleza, o que tem aqui? Ele começa a trazer, olha como que é uma crítica, mas ao mesmo tempo faz parte da história do nosso hobby. Conforme você vai colocando 36 níveis de poder, vai aumentando muito a curva de poder do jogo, né? Você vai tendo que amarrar isso num cenário mais robusto. Isso te traz a necessidade de ir trazendo outros elementos, como por exemplo, a área de antimagia, né? Para você ter formas de trabalhar isso no seu jogo, né? Como que funciona a área de antimagia, por que elas existem, né? Os efeitos, duração de antimagia. Ele vai trazendo isso aqui para descrever bem, né? Aí ele traz um pouquinho sobre a descrição de como você interpretar os atributos e as salvaguardas, né? Ele traz aqui. Isso aqui é bem parecido com a ideia, tá? Mas aqui ele está falando para os níveis mais altos, né? Inclusive ele fala aqui, ó, se você for tirar um personagem de nível alto. Olha que curioso isso aqui, eu critico muito isso aqui. Mas olha que curioso, ele fala assim, se você vai sortear um personagem de nível alto, o que você pode considerar? Personagem, por exemplo, um Halfling, né? Um pequenino de nível 8, ou os outros personagens de nível 9 com XP. Você pode considerar que um personagem de nível alto, como ele já sobreviveu a muitas aventuras, ele já é mais experiente, quando o 1 que ele tira no dado, você pode tratar como 2, e o 2 que ele tira no dado você pode tratar como 3, ou seja, eu vou fazer um personagem nível 10. Você vai rolar os seus pontos de vida a partir dos dados de vida, mas se você tirar 1, você considera 2. Se tirar 2, pode considerar 3, dependendo da sua abordagem, né? É um caminho. Ele fala que isso, inclusive, pode valer para monstros, por exemplo. O monstro, uma criatura que está com ponto de vida, que está no auge da idade, você pode considerar a vida dele mais próxima da média, né? Deixa eu ver onde que ele fala aqui. Acho que é aqui mesmo, né? Mais próxima da média. Conforme ele vai ficando... Será que é aqui que ele fala isso? Agora não tenho certeza se ele fala isso aqui. Deixa eu só conferir. Eu acho que é isso mesmo, tá? Se não for aqui, em algum lugar ele está falando isso, vale aqui. E aí, ou seja, uma criatura que tem 8 idade de vida, que for muito jovem, muito criança, você pode considerar que ela só tem 1 no dado. Não precisa disso, né? O dado de vida já te ajuda. Um filhotinho de jacaré pequenininho tem 1 ponto de vida e o dado de vida dele é 1d1. Quando ele crescer, ele fica com 1 dado de vida. É um jovem adulto, 2 dado de vida. Ele está no auge da maturidade, 3 dado de vida. E você pode tratar por dado de vida, né? Mas enfim, é uma forma que ele tenta abordar aqui para você ir calculando esses pontos de vida em níveis mais altos, né? Mas ok, nem era o objetivo falar muito disso. Aí olha só, outra coisa, isso aqui é muito curioso, porque isso aqui me lembra muito a época que eu jogava a Cyclopedia, lembrando que a Cyclopedia é, de certa forma, um retroclone do D&D Beckman, né? Já falei isso aqui, entre aspas, aí, mas é. Então, como você está com muito nível de poder, a galera já está com muito item mágico, você pode criar ferramentas de vender e comprar item mágico, né? E aí, aqui tem os preços, ó. Então isso também alimenta aquele conceito de lojinha de item mágico e tal, pode ter sido inspirado nesse tipo de material como esse, e como alguns do AD&D também lombada laranja, né? O jogo vai se afastando daquela proposta de espada de feitiçaria, de item mágico mais raro, né, de coisa perigosa, e vai se tornando em algo mais mundano, algo mais acessível, algo que vira comércio, né, loja de item mágico. Por que eu tô falando isso? Porque quando eu jogava na Cyclopedia, tinha um gnominho que tinha um arco-íris, e quando esse arco-íris saía nos eventos de natureza, né, chuva e tal, deu arco-íris, o gnominho vinha na cidade com a mochilinha de item mágico, vendendo poção, varinha, era divertido, cara, era divertido, não era tão apelativo assim, porque a gente era nível baixo. Mas são coisas divertidas assim do jogo que me fez lembrar quando eu tava lendo isso, né. Ele fala sobre retainers, né, como você pode ter tropas, porque você está a nível muito mais alto. Então traz essas ideias, como que funciona o Dispel Magic, né, no jogo, efeitos dos itens, domínios de XP ele começa a trazer aqui. Por quê? Porque você já está em nível alto. Então é a primeira vez, deixa eu ver se é aqui que ele fala isso, ó, antes de eu entrar no domínio. O conceito de multiverso. Será que eu perdi? Eu achava que multiverso era nesse livro aqui. Será que é no outro? Deixa eu ver se é nesse aqui. Agora aqui, gente, não sei se vai agarrar muito aí o vídeo. Se agarrar, eu faço uma ediçãozinha, tá? Mas se eu achar aqui rápido, o conceito de multiverso é no Companion? Agora eu tô ficando doido aqui.
Tô achando que até no Companion, vamos ver aqui. Companion! Multiverso, tem um Halfling correndo no espaço e tal. Conceito de multiverso. Vamos ver. Ah, é aqui, ó. Então, olha lá. Não é um Half, não é um, sei lá, é um humano mesmo. O conceito de multiverso que ele apresentou no campanha, ele ganha muita força aqui, né? Por quê? Porque você já está nível muito alto, então não se imagina personagem nessa curva de poder que o tipo de aventura vai ser entrar em dungeon para ver, catar tesouro, né? Battle Maze, não é isso. O propósito, vocês já são mestres do universo, né? É um conceito de explorar um multiverso, viajar entre planos, governar grandes reinos, são coisas de níveis extraordinários, né? O que também, na minha análise, foge da proposta de espada e feitiçaria pé no chão, que eu gosto. Mas faz parte, como eu disse mais uma vez, faz parte do nosso Hopper. Ele fala, é aqui que ele fala do aging, ó, não era lá no ponto de vida não, aqui que ele fala, ó, personagem vai ficando velho, ele fala aqui, ó, como que funciona o envelhecimento, né? Então ele fala na questão do dado de vida para criaturas, né, que você pode considerar um dado de vida jovem, conforme ele for ficando mais velho, você pode considerar a média, na maturidade, conforme ele for ficando mais velho, se ele reduz isso. Eu prefiro mexer nos dados de vida, mas é uma forma também, eu fiz um vídeo sobre dados de vida, pontos de vida, como é que você usa essa ferramenta, mas é uma outra forma que você tem aqui para pensar, né? O que mais que ele traz aqui, gente, pra gente não ficar com um vídeo gigantesco, tem mais de meia hora de vida. Ele revisa os pontos de experiência, né? Tem uma revisão dos pontos de experiência de monstros, ó. Foi revisado em relação às anteriores, tá? Os dados de vida. Então, a experiência das criaturas por dado de vida é revisado nesse material, não é idêntico às caixas anteriores nem ao BX. Então, ele faz uma revisão aqui. Traz mais uma vez a matriz de salvaguarda e de ataque, né? De ataque e CA das criaturas, ó. Como que funciona aqui, ó, a matriz, que depois ataco simplifica isso tudo, né? Como você jogar no imortal, porque os personagens nessa curva de poder já estão almejando a imortalidade, é um caminho para a imortalidade. Então ele traz aqui, ó, os poderes dos imortais, né, os personagens indo à imortalidade, é tudo abordado aqui, que mais uma vez não é uma pegada que eu gosto muito, mas é XP do nosso jogo, né? Então olha lá, ó, isso aqui me lembrou também os caminhos da quarta edição, né? Você começar com trabalhar com as dinastias, aí um herói épico, né? Um Paragon, tem um pouco disso também na época que eu jogava a quarta edição. E aí, por fim, ele traz aqui agora um bestiário, né? Deixa eu fechar aqui, ó, o vídeo vai ficar muito grande, tá? Aqui uma fichinha para você montar rápido personagens, né? NPCs também você pode usar, tá aqui. E aí deixa eu ver aqui, por fim, ele traz o bestiário, né? E aí várias criaturas desse bestiário são inéditas para o D&D até então, né? Um exemplo é o Atash. Um Atash que tem 14 dados de vida, olha lá, monstrão. E eu adorava ele nessa clopídia, porque teve uma passagem que a gente era nível baixo, que a gente acabou encontrando um Atash num encontro aleatório, foi muito legal esse gigante de 3 braços, tem um braço no peito, e é inédito ao D&D, ele foi lançado aqui nesses materiais, todos esses bichos aqui eles não repetem. Então, por exemplo, o Beholder morto-vivo, ele veio aqui nesse material, para D&D clássico foi inédito. Eu não sei te dizer agora se ele saiu antes em algum bestiário do AD&D Lombada Laranja primeiro, eu acho que não. Então, dentro, até onde eu sei, nesse vídeo aqui, eu não conferi isso. Se eu não achar ele não sei se ele veio no Fendfolio, né, alguma coisa do AD&D. Mas se não veio, eu acho que não. Se não veio, é inédito. O Beholder Undead veio aqui pela primeira vez, né? Mas seria inédito pro D&D clássico de qualquer forma, né? Então, olha lá, dinossauros, né, alguns tipos de dragão. Os dragões lá de cristal, de ônix, de safira, são lançados aqui, né, nesse material. Então tem muita coisa legal e não necessariamente para nível alto, né? Muitos deles, se olhar aqui, ó, dinossauro, por exemplo, olha lá, 2 dados de vida, ó, de 2 a 8 dados de vida, de 6 a 9, então são criaturas que você pode usar em níveis mais baixos, né? Também, olha lá, o Drake, 3 dados de vida, ó. Então não é um bestiário só para no nível de poder de 26 a 36. Então, você pode pegar essas criaturas, ó, o Fire, olha lá. 1 dado de vida, ó, você pode pegar isso aqui, ler o texto e usar ele no nível 1, né? Alguns gigantes, né? O gigante marinho, o gigante das montanhas, olha que legal. Bruxas, olha que bacana, ó. Então, tem muita coisa legal, né? Adicional que serve também para você usar em outros níveis de poder. Então, por isso que eu falo, tem XP adicional sim, né? Aqui é um bestiário muito grande, aí ele finaliza com artefatos, né? Então, se você quiser trabalhar artefatos como o Anel do Poder, né?
é um exemplo. O berrante de Joramund. Alguns artefatos, as espadas valerianas, né? Se quiser trabalhar algum artefato, não necessariamente na curva de poder mais alta, né? Mas dá para trabalhar desde o começo. O Anel do Poder caiu na mão do Frodo. O Frodo era nível 1, né? Dá para trabalhar uma campanha envolvendo artefatos, né? Muito legal. O vídeo vai ficar muito grande, então eu vou fechar por aqui. Finalizando com o cenário, né? Depois que ele fala dos artefatos, muitos desses artefatos são clássicos do D&D, né? Mas aí ele fecha com a apresentação do mundo conhecido, um mapa atualizado, né? O The Known World, todo numerado. Aqui ele não tem uma escala para hexcrawling, né? Ele é só uma apresentação do mapa. E é isso, tá feita a resenha da versão D&D capa preta, caixa preta, né? Que eu acho muito legal como coleção, parte da história do nosso hobby. Tem muito XP legal aqui. E também vale, dentro da nossa história, da nossa reflexão, que me interessa muito, avaliar esses comparativos. A gente vê a transição que foi se transformando no D&D para chegar onde ele chegou e por que a gente aborda esse olhar e reflexão para tentar amadurecer ferramentas para melhor atender a nossa proposta de jogo. Valeu, galera!